O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Adiada a posse do novo ministro da Educação. A BIM confere currículo de Decotelli após Universidade Alemã afirmar que ele não concluiu pós-doutorado na instituição. Belo Horizonte volta a estaca zero e fecha o comércio da cidade. E governo de São Paulo decide multar pessoas que não usarem máscara em áreas públicas. Crise do coronavírus encerra quase 1,5 milhão de vagas formais no Brasil e consumo despenca 14% em um mês. Europa fecha as portas para turistas brasileiros enquanto o país não controlar o coronavírus. Facebook amarga a desvalorização de ações depois que Unilever e Coca-Cola suspenderam anúncios da plataforma. Assunto para Marcelo Taz. A notícia caiu como uma bomba no mercado de mídia e de publicidade. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos o historiador Marco Antônio Villa e o médico cardiologista Dante Senra. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Villa. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Dante. Boa noite, muito prazer. Seja bem-vindo. O Jornal da Cultura começa com um candidato a ministro da Educação que chegou a ser nomeado pelo presidente, mas, por mentir em seu currículo, pode nem tomar posse. O Palácio do Planalto analisa com atenção os dados apresentados por Carlos Alberto Decotelli. Em apenas 3 dias, despencou o currículo apresentado pelo terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro. Carlos Alberto Decotelli tinha anotado 3 importantes títulos: mestre, doutor e pós-doutor. As 3 instituições questionam que ele tenha concluído os cursos. Por isso, a posse do novo ministro da Educação, que era aguardada para amanhã, pode nem acontecer, após acender uma luz de alerta no Palácio do Planalto. Na sexta-feira, um dia depois de Jair Bolsonaro anunciar o novo chefe do Ministério da Educação, o reitor da Universidade Argentina de Rosário desmentiu uma informação contida no currículo de Decotelli. Primeiro pelo Twitter, depois em vídeo. Não foi feita a defesa de banca. Agora, o curso de pós-graduação, com todas as notas, estão lá com os papéis disponíveis. No sábado, o título de mestre também foi questionado. Após denúncia pelas redes sociais, a Fundação Getúlio Vargas emitiu nota afirmando que iria apurar o suposto caso de plágio junto ao professor orientador da dissertação. O que você citar, você tem que mencionar. É possível haver distração? Sim, senhora. Não houve plágio, então mesmo. Não houve plágio. Hoje foi a vez da Universidade Alemã de Wuppertal afirmar que o futuro ministro de Bolsonaro não possui título de pós-doutorado emitido pela instituição. Pós-doutorado é uma estrutura que a senhora tem quanto a uma pesquisa feita. E no cartório acadêmico de Köln, a senhora tem lá a pesquisa completa registrada. Carlos Alberto Decotelli foi escolhido para o Ministério da Educação na tentativa de acalmar os ânimos em torno da pasta após a turbulenta passagem de Abraham Weintraub pelo cargo. O então chefe do MEC se indispôs com ministros do Supremo Tribunal Federal e políticos. No lugar dele entraria um nome técnico ligado à ala militar e que tinha algum apoio dos bolsonaristas mais ideológicos. No currículo real, ele é militar da reserva, ex-professor da Escola de Guerra Naval e com passagem recente pela presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O presidente Jair Bolsonaro chegou a cogitar um nome ligado ao Centrão, mas desistiu, entre outras coisas, para afastar qualquer suspeita de que a escolha tivesse ligada a uma troca de apoio político. Mas agora, com a possível mudança nos rumos da pasta, o grupo de partidos formado principalmente pelo Republicanos, PP e PL se mantém na disputa, já que nos bastidores se fala que o governo procura por possíveis substitutos para Decotelli. A ala ideológica do governo também trabalha para retomar o comando da pasta. Mas Decotelli diz que, mesmo sem ter sido empossado, é ministro da Educação. Sou ministro, tem trabalhos agora e agora fica até de noite, sabe para quê? Para tentar corrigir os ajustes de Enem, de SISU. Villa, há condições de mantê-lo no cargo? Existe alguma justificativa plausível para isso? Bem, primeiro é mais uma notícia fake dele. Ele não é ministro, ele não tomou posse oficialmente. Portanto, se ele está desempenhando essas funções é de forma indevida. Não houve a posse e nem a publicação no Diário Oficial. Então,
já é mais uma mentira desse senhor. Agora, isso é tudo muito triste, triste mesmo. No caso do mestrado, foi denunciada por um professor do INSPER, inicialmente, que ele tinha usado um relatório da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, e copiado boa parte da dissertação de mestrado por esse relatório. A posteriori, foi descoberto mais 4 textos que ele utilizou de forma indevida, sem a citação como uma das normas acadêmicas, na sua dissertação de mestrado. E agora a Getúlio Vargas vai apreciar a questão e tudo indica, eu acho, porque o plágio é tão evidente, eu acho que eles vão suspender o título de mestre. Segundo, o caso do doutorado que não existiu em Rosário, na Argentina, aí é mais grave ainda, né? Porque ele fez os créditos. Os créditos é uma coisa básica. Você faz os créditos com disciplinas que vão dar condições para você desenvolver melhor o seu objeto de estudo, né? Por isso que existem os créditos, as disciplinas que você cursa. Aí você tem a qualificação. A qualificação é uma banca que vai examinar se o teu projeto está sendo bem desenvolvido. E lá no final vai ter a defesa de tese. Só que ele, na qualificação, foi reprovado de forma unânime pela banca, de acordo com o reitor da Universidade de Rosário, na Argentina. Mas ele se proclamava, espalhava que era doutor. E, por fim, veja que situação desagradável, ele se dizia que era pós-doutor na Alemanha, que ele tinha ficado nessa universidade de 2015, 2016, 2017. Tinha permanecido 3 anos. Ele permaneceu 3 meses no primeiro trimestre de 2016, do qual ele desenvolveu algumas pesquisas e ele não tem nenhum diploma de pós-doutor na Universidade Alemã. E tem uma outra questão, como ele podia fazer pós-doutorado se ele não era doutor? Portanto, é possível supor que ele tenha apresentado documentos falsos na Alemanha para ser admitido num pós-doutorado, tendo em vista que ele não defendeu o doutorado em Rosário, na Argentina. Ele foi reprovado lá na qualificação de forma unânime. Isso tudo é muito ruim para o país. Nós já tivemos um primeiro... é bom lembrar que esse senhor, de acordo com o jornalista Célio Gaspar, sistematicamente ele lembra corretamente que em agosto ele foi do FNDE. O que é o FNDE? Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. Ele fez uma compra, esse senhor, em agosto do ano passado, de 3 bilhões de reais de computadores, laptops, etc. E foi denunciado pela CGU que só em Itabirito, Minas Gerais, numa escola, cada aluno receberia, em média, cerca de 200 computadores, cada um. E foi suspensa a compra. Ele não explicou nem isso. Em suma, é triste o Brasil viver essa situação, Karen. Olha, Karen, se você permite, eu não vejo como fundamental a pós-graduação para exercer o cargo de ministro. Mas é fundamental uma formação sólida e ética, moral e ética. Perfeito. Muito sólida, porque... Sim. A ausência dessas duas coisas inviabilizam o cargo, né? Inviabilizam. E saber que é o terceiro, né? Lembrar que o primeiro não falava português, né? Um senhor, o primeiro ministro da Educação. O segundo também não falava português, fugiu para os Estados Unidos. Aquele que achava que a Kafta, a comida, era o escritor tcheco, Kafka. Tanto que eu falava que os 3 escritores tchecos para o Weintraub é o Kafta, o Baba Ganoush e o Holmes. É governo fake, é governo Bolsonaro. Vocês querem o quê, né? E a decisão da semana passada de grandes empresas como Unilever e Coca-Cola de suspender os anúncios de publicidade no Facebook teve um impacto imediato para a plataforma. Apesar de prometer um controle mais rigoroso contra mensagens de ódio e desinformação, o Facebook sofreu uma queda de mais de 8% no valor de suas ações na última sexta-feira. O apresentador Marcelo Taz comenta para o Jornal da Cultura o que essa possível fuga de anunciantes representa para o debate nas redes sociais. A notícia caiu como uma bomba no mercado de mídia e de publicidade. Uma autêntica Black Friday, já que foi numa sexta-feira, quando um grande anunciante, como Unilever, diz que vai boicotar plataformas digitais importantes, como Facebook, Instagram e Twitter, até o final do ano. Por que ela decidiu fazer isso? E já está sendo seguida por outros anunciantes. Porque não está havendo transparência. Um tema que nós falamos muito aqui no Jornal da Cultura. Transparência em como essas plataformas faturam, nós estamos falando de lucro, porque direcionam os seus algoritmos em direção a qualquer tipo de treta, de interação, seja racismo, seja fake news ou até mesmo pedofilia. É importante nós sabermos que essa pressão vem da sociedade civil. Lá nos Estados Unidos é um movimento chamado Stop Hate for Profit, ou seja, vamos parar de ter lucro
com redes de ódio, e isso tem muito a ver, é bom lembrar também, com o assassinato do segurança negro George Floyd, em Minneapolis, onde essas iniciativas civis mostraram que muita gente estava agindo com ódio, com racismo, diante daquela tragédia que foi o assassinato, sendo filmado ali por câmeras e espalhado muito rapidamente por toda a mídia. Aqui no Brasil, algumas associações civis também estão pressionando muito este tema. Eu quero salientar a Coalizão Negra por Direitos, que lançou um manifesto: enquanto houver racismo, não haverá democracia. E é assim que a gente avança em direção a esta nova comunicação muito veloz de algoritmos. Precisamos cobrar transparência para sermos melhores cidadãos, melhores consumidores, tanto dos produtos dessas empresas, quanto consumidores de notícia de boa qualidade. Em nota, a Unilever do Brasil informa que, por causa da atmosfera de polarização nos Estados Unidos, decidiu suspender seus anúncios nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter até o final do ano e que está monitorando a situação, disposta a rever essa decisão se for necessário. Planos de saúde estão obrigados a cobrir teste sorológico da Covid-19 por determinação da Agência Nacional de Saúde. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1.368.000 infectados e 58.000 mortes pelo novo coronavírus. O teste sorológico para o novo coronavírus foi incluído na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A inclusão, determinada pela Agência Nacional de Saúde, atende decisão judicial. O exame pode ser feito sem custo a pedido médico. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o número de infectados passou de 1.370.000. Ao todo, foram registradas 58.385 mortes. Na contagem da imprensa, no último dia, foram 25.234 novos casos e 727 mortes. Já segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.368.195 casos confirmados e 58.314 mortes por Covid-19. Em 24 horas, foram 24.052 casos novos e 692 mortes. Belo Horizonte, Minas Gerais, voltou à estaca zero e fechou o comércio a partir de hoje. O recuo ocorre um mês após o início da flexibilização, que disparou o número de casos, mortes e lotou leitos de UTI. Comerciantes protestaram em frente à prefeitura contra o retrocesso no relaxamento. No Distrito Federal, casos de Covid-19 cresceram 45 vezes desde o início da flexibilização. Passaram de pouco mais de 1.000 em abril para quase 45.000 em maio. Hoje foi decretado estado de calamidade pública no Distrito Federal. Com isso, poderão ser parceladas dívidas e o orçamento remanejado para combater a doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 90%. Em Goiás, o governo orientou as prefeituras a entrar em lockdown escalonado a partir de amanhã. A proposta é de 14 dias com o comércio fechado e 14 aberto, até setembro. A medida é para conter o número de mortes, que pode ultrapassar 18.000 nos próximos 2 meses, segundo pesquisa da Universidade de Goiás. No Ceará, mais 5 municípios entraram em lockdown hoje. Já em Fortaleza, a fiscalização foi intensificada no comércio, que deve cumprir medidas restritivas. No Rio de Janeiro, comércio de rua, salões de beleza e barbearias reabriram hoje com restrições. Na quinta-feira será a vez de bares, restaurantes e academias retornarem. As escolas particulares devem voltar às atividades no dia 15 de julho e a rede pública no início de agosto. Mato Grosso está com 94% dos leitos de UTI ocupados. Na capital Cuiabá, respiradores estão parados por falta de equipamentos como bombas de infusão. Equipes da saúde também estão desfalcadas. 1.500 servidores do grupo de risco foram afastados. Na capital paulista, foi desativado hoje, após 3 meses, o hospital de campanha no estádio do Pacaembu.
foram gastos na montagem 23 milhões de reais. Com 200 leitos de UTI, a taxa de ocupação estava abaixo de 50% da capacidade. O estado de São Paulo é a segunda região com o maior número de casos do mundo. Perde apenas para Nova York, nos Estados Unidos. Mas está à frente de Moscou, na Rússia, e da região metropolitana do Chile. São Paulo tem mais de 275 mil casos e 14.300 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 3.408 infectados e 60 mortes. A partir de quarta-feira, a multa será de R$ 500 para quem não usar máscara em locais públicos em São Paulo. Já os estabelecimentos comerciais podem ser multados em R$ 5.000 por cliente sem a proteção. A fiscalização será pela vigilância sanitária. Doutor Dante, será que essa multa para os não mascarados vai resolver definitivamente esse problema? Porque as nossas autoridades não costumam dar bons exemplos, eu né? Não creio, infelizmente, mas não me agrada impor sanções a uma população já absolutamente agredida, né? Sem a devida educação, que é a melhor maneira de conseguir a resposta desejada, né? Quando a educação, quando o exemplo não vem de cima, né, as pessoas não têm com quem se espelhar, né, e têm atitudes dessa forma, desprotegidas, né? Então eu não creio, me parece mais uma violência. Você vai cobrar R$ 500 de quem precisa de R$ 600 para sobreviver? Né? Eu não sei, eu não creio que seja a melhor maneira de resolver isso. Eu acho que a educação é a melhor maneira nesse momento. Agora, São Paulo, nesse momento, está retomando a economia, muitas coisas vão reabrir. Você tem preocupação com o número de casos? Ele pode aumentar muito com essa retomada da economia? E será que os hospitais estão mais preparados, caso haja um aumento do número de casos? Sem dúvida. Na capital, o número de pacientes infectados reduziu. Né? Reduziu, ele migrou para o interior, né? Isso era já esperado, porque foi aqui que começou primeiro a contaminação. Hoje o Nordeste tem uma taxa de infectados e de uma mortalidade maior do que a do Sudeste, em torno de 44% contra 32%, mas a gente imagina que sim, que vai ter uma nova onda menor que essa, e o caminho me parece esse mesmo, é um passo para frente, um passo para trás, né? E administrar a situação conforme o número de infectados vai aumentando ou diminuindo. Tá certo. E você vai ver em instantes. Quase 1,5 milhão de vagas formais de emprego foram fechadas entre março e maio no Brasil. E ainda, vermífugo ivermectina some das prateleiras depois de estudo australiano afirmar que remédio pode prevenir a Covid-19. Nós voltamos já já, não saia daí. Um vermífugo é o medicamento da vez como possível tratamento para a Covid-19. A ivermectina demonstrou eficácia contra o vírus em uma pesquisa australiana. E apesar de ainda ser estudado, o remédio já está sumindo das prateleiras. Em 2015, os cientistas William Campbell e Satoshi Omura ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento na década de 70 da ivermectina, uma droga eficaz no combate à oncocercose, conhecida como a cegueira dos rios, e pela elefantíase, causada por vermes. Agora, a ivermectina, usada por décadas para tratar infecções causadas por parasitas, voltou aos holofotes depois que uma pesquisa liderada por cientistas de uma universidade australiana mostrou em abril que a droga foi capaz de reduzir em 93% a replicação do novo coronavírus em 24 horas em testes laboratoriais. Mas o próprio estudo ressalta que trata-se de um resultado inicial e que não prova o uso do remédio para o tratamento da doença em humanos, precisando ainda de mais pesquisas. A ivermectina custa entre R$ 9 e R$ 12. Pode ser comprada sem receita médica. O medicamento já está em falta em várias farmácias do país. Nesta rede em São Paulo, em janeiro foram vendidas 253 caixas. Só neste mês, até agora, as vendas chegam a quase 7 mil, um aumento de mais de 2.500%. Já houve ruptura do medicamento, nós não conseguíamos comprar dos fornecedores e veio se normalizar agora em junho.
O FDA, a autoridade sanitária dos Estados Unidos, emitiu um alerta em relação ao uso da ivermectina por pacientes com Covid-19. No Brasil, a Anvisa também não reconhece o medicamento para tratar a doença. Essa médica defende o uso. Para ela, a ivermectina é a cura e a prevenção da Covid-19. Ela funcionou muito bem para o SARS-CoV-1, que foi aquela epidemia de 2002, e ela tem o SARS-CoV-2, que é o vírus atual que causa a Covid-19, essa similaridade genética de 80% a 90%. Boa, barata, eficaz, porque atua exatamente no mecanismo de ação de replicação viral do vírus. E ainda por cima com efeito profilático. O infectologista Jean Gorenstein não recomenda o uso da ivermectina no tratamento do novo coronavírus. Não existe nenhuma indicação, tanto para o tratamento como prevenção para o Covid-19, a utilização de algum produto, seja cloroquina, seja nitazoxanida, seja a própria ivermectina. Portanto, a única forma que as pessoas têm de se prevenirem é usarem o distanciamento social, o uso da máscara e do álcool gel. Bom, doutor Dantinov, vou ler aqui o e-mail que a gente recebeu do nosso telespectador, Matheus Granada Ribeiro. Ele disse que leu em vários sites estrangeiros e brasileiros. Alguns dizem que o uso é benéfico, outros dizem que não. Então ele quer saber, a ivermectina ajuda ou não no combate ao coronavírus? E se já existe no Brasil algum estudo relacionado a esse medicamento? Não existe estudo científico, não existe grupo controle. Entretanto, existe a observação clínica dos médicos, até porque não é ético nesse momento você fazer um grupo controle se você acredita na droga e não dá para quem está doente, morrendo 1000 pessoas por dia no nosso país. O racional para a utilização é de que existe fundamento teórico, ou seja, ela age in vitro, quer dizer, em laboratório ela age, não existe efeito colateral e não existe outra droga para utilizar. Então, do ponto de vista teórico, ela reduz, porque ela diminui a replicação viral, a carga viral que você tem contato. A intensidade da carga viral é um dos elementos responsáveis pela complicação da Covid-19. E, portanto, ela tem que ser usada na fase inicial, né, da doença. A observação clínica demonstra resultados bastante favoráveis. Mas é só observação clínica, não tem grupo controle. Sim, crianças então, e adultos eu tenho dito, podem usar? utilizar, não tem efeito colateral. Então, eu tenho dito que você tem que conversar com o seu médico de escolha, não o seu político de escolha. Sim. Quem tem que decidir isso é o médico com você, no momento da sua infecção. Mas o fato desse remédio acabar nas prateleiras das farmácias, porque ele é barato, porque não tem contraindicação, você acha que todas essas pessoas que compraram esse medicamento passaram por um médico? As pessoas simplesmente leem? Não é muito arriscado isso? Não deveria haver um controle maior? Isso não pode ser uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Não existe necessidade de prescrição médica, as pessoas podem comprar e como não tem efeito colateral, todo mundo acha que pode tomar. Existe, se você for na internet, você vê maneiras de utilização para prevenção. Eu acho bastante arriscado esse tipo de coisa. Os resultados positivos com essa droga foram observados no início, né, como prevenção e no início da coronavírus. Da contaminação. Sim, ok. A pandemia do coronavírus abalou a disposição dos brasileiros de saírem às compras. O índice de intenção de consumo das famílias teve em junho a maior queda da história da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, CNC. Uma das explicações é a perda ou ainda o medo de perder o emprego e, consequentemente, a renda. Quase 1,5 milhão de postos de trabalho com carteira foram eliminados entre março e maio, segundo o Ministério da Economia. Vontade para comprar não falta. Mas em tempos de pandemia... Pagando conta e só comida. Mais nada, só isso mesmo. O brasileiro é consumidor, né? Mas a gente tem que aprender também a segurar para não sair se endividando, se enforcando. Tem que se controlar. Todo esse cuidado tem sido seguido à risca por milhões de brasileiros. A intenção de consumo das famílias desabou mais de 14% na passagem de maio para junho.
É a terceira retração seguida e o maior percentual negativo da história da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, iniciada em 2010. O índice caiu para menos de 70 pontos em uma escala que vai de 0 a 200, o menor patamar desde julho de 2016. Está, portanto, abaixo do nível de satisfação, que é de 100 pontos ou mais. Quase 60% das famílias acham que vão consumir menos nos próximos 3 meses. Para não se endividar, né? Para a gente acabar se apertando, seja nome. O comportamento cauteloso do consumidor tem relação com a sensação de insegurança sobre o emprego e a renda. Os indicadores do mercado de trabalho, segundo a CNC, também revelam um cenário negativo. A parcela de brasileiros que se sentem menos seguros com o seu emprego atingiu o nível mais elevado da pesquisa. E não é para menos. Desde que a pandemia começou, foram eliminados quase 1,5 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. Segundo dados do Ministério da Economia, o corte em março atingiu 252 mil vagas formais. Abril foi o pico, com mais de 900 mil. Em maio, foram fechadas outras 331 mil. Não é só o trabalho que preocupa o consumidor. As avaliações negativas sobre a renda atual também fizeram com que este indicador alcançasse em junho o menor nível da série histórica. Com tantas incertezas sobre rendimento e atividade, o percentual de consumidores que acreditam ser um mau momento para comprar bens duráveis, como eletrodomésticos e carros, também bateu recorde. Muitas pessoas tiveram uma redução na sua renda, né? E acho que o pouco de renda que ainda tem, ainda mais com esse auxílio emergencial, assim, essa pouca renda que elas têm, elas estão consumindo o que é essencial, o que é prioritário. Dona Angélica sonha com um celular novo, mas por enquanto só leva o que é absolutamente necessário. E eu só vim aqui porque eu preciso comprar uma panela de pressão, porque a minha pifou. Vila, quanto tempo será que a gente pode levar para recuperar esses números de desemprego? Quase 1,5 milhão de desempregados, é muita coisa. Não, nós vamos fechar esse ano de 2020, segundo o FMI, com menos 9,1%, crescimento negativo. É a pior recessão da história do Brasil republicano. Os estudos de economistas que mostram que o rei está nu, porque não adianta tergiversar, dizer, não, é uma pequena crise, não. É uma crise gravíssima, a maior da história. Nós vamos perder os primeiros 5 anos da próxima década. Pode tirar o cavalo da chuva. E esse 2020 deve fechar com o PIB, se a gente olhar, próximo ao de 2010. Nós estamos dando um grande salto de uma década para trás. Vai haver uma queda violenta do consumo, já está havendo, né? O desemprego, nós já temos de carteira assinada 19 milhões, deve chegar em setembro em torno de 25 milhões de desempregados, né? Vai cair a renda per capita, vai piorar a distribuição de renda, isso é uma coisa, os nossos índices, como por exemplo, IDH, de desenvolvimento humano, vai cair muito e a situação econômica vai ficar extremamente difícil. Vai haver um endividamento, claro, já das prefeituras, dos governos estaduais, da União, os dados são evidentes, do endividamento público, vai ter de aumentar os impostos, que é condição sine qua non para fazer com que as prefeituras, estados e União possam tentar se reequilibrar. Isso vai demorar mais ou menos uma década. Aumentando os impostos, retira dinheiro do consumo, a nossa situação é terrível. E o mais triste, Karen, é que o Ministério da Economia sumiu, é uma espécie de Ministério Conceição da música do Calbi Peixoto, ninguém sabe, ninguém viu, desapareceu. Nós não temos os partidos políticos discutindo saídas econômicas, desapareceram, os grandes economistas brasileiros não sei onde eles estão, a sociedade civil não discute essa questão central e a questão que se coloca é que nós sairemos dessa crise daqui 5 anos e nesse interregno de um lustro nós teremos graves problemas sociais, ou seja, poderemos ter, são muitos fios desencapados, Karen, um grave curto-circuito social, ou seja, em outras palavras, uma explosão social. Agora, os trabalhadores domésticos sem carteira assinada foram os mais prejudicados. Você acha que o auxílio emergencial pode se tornar permanente? Teria de ter uma política, mas aí precisa ter política. Não tem política, esse governo é fake. Esse governo não existe. Você teria de estabelecer uma política, ter de endividamento do Estado, não tem jeito, tem de endividar mesmo, mas ter um auxílio emergencial planejado. Mas, ao contrário, vai diminuir para R$500, R$400,
R$300 e acabou. Não dá. Nós estamos numa situação... O setor de serviço está destruído, né? O setor de serviço. A indústria já vivia problemas graves, só nós não estamos em situação pior econômica por causa do agronegócio. Nós teremos esse ano a maior safra da história de grãos. Então é uma situação muito grave. Agora, todo mundo está assistindo passivamente, os partidos políticos em si não falam nada, o governo não diz nada e nós estamos caminhando para o desastre. É aquela história, a partir da próxima década não verás país nenhum, sem exagero. Programas da TV Cultura agora poderão ser vistos no portal do UOL. A Fundação Padre Anchieta e o UOL firmaram uma parceria para levar o conteúdo da TV para mais alguns milhões de pessoas do Brasil e do mundo. A parceria da maior TV pública do país com a mais importante empresa de conteúdo e serviços digitais começa hoje e prevê que todos os programas que compõem a grade da cultura estarão disponíveis no portal UOL. Os musicais, a programação infantil e o conteúdo jornalístico. Olá, boa tarde. Jornal da Tarde, Jornal da Cultura, Repórter Eco, Revista do Esporte e Roda Viva. Todo o conteúdo será gratuito. Tanta gente talentosa. Eu acho que vai ser uma junção de dois grandes líderes de audiência nos seus segmentos, né? O UOL é o líder entre os portais brasileiros de audiência, a terceira maior audiência do Brasil. E a cultura também, com seu público bem segmentado, bem exclusivo, mas com uma audiência muito relevante também no segmento que a gente busca atuar, que é o segmento de notícias, o segmento de entretenimento, o segmento de entrevistas. Estarão disponíveis também as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. A TV Cultura está entre os 4 canais brasileiros de maior audiência da TV aberta. Eu acho que nós estaremos dando ao público em geral uma oportunidade nova de acessar produto de qualidade, jornalismo de primeiríssimo nível. Damos um passo à frente para estarmos em todas as telas. Em todas as telas que a TV pública, TV Cultura pode estar, ela estará. E essa é mais uma delas. E a seguir, a comemoração do Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. E turistas brasileiros estão proibidos de entrar na Europa enquanto o país não controlar o coronavírus. Não saia daí, a gente volta já já. E logo mais, a partir das 10 da noite, o Centro do Roda Viva recebe a microbiologista e pesquisadora Natália Pasternak. Já está tudo pronto no estúdio do Roda Viva. Participam da entrevista Sabine Righetti, criadora e coordenadora da agência Bore e pesquisadora da Unicamp, Mariluce Moura, criadora e coordenadora do site Ciência na Rua, Giovana Girardi, repórter de Ciência e Ambiente do jornal Estado de São Paulo, Semaia Oliveira, jornalista e cofundadora do projeto Nós Mulheres da Periferia, Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades do jornal Folha de São Paulo, e no comando do Roda Viva está a jornalista Vera Magalhães. E o novo coronavírus já infectou mais de 10 milhões de pessoas pelo mundo. E para a Organização Mundial da Saúde, a pandemia ainda está longe de terminar. Desde que os primeiros casos foram relatados na China há 6 meses, o novo coronavírus já infectou 10 milhões e 200 mil pessoas pelo mundo. Metade dos pacientes se recuperou e a Covid-19 causou mais de 500 mil mortes. Diante dos números, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, reforçou o alerta. O combate à pandemia ainda está longe do fim. The worst is yet to come. I'm sorry to say that. But with this kind of environment and condition, we fear the worst. Segundo Tedros, a transmissão está acelerando. A marca global de 1 milhão de casos levou 3 meses para ser atingida, enquanto bastou 1 semana para passar de 9 para 10 milhões. A OMS está preparando uma equipe que será enviada à China para investigar as origens do coronavírus. As autoridades confinaram 500 mil de moradores dos arredores da capital Pequim desde que os contágios ressurgiram há 2 semanas. E veio da China uma boa notícia. A farmacêutica Biotech anunciou que os primeiros testes em humanos da vacina que está desenvolvendo apontaram produção de anticorpos em todos os voluntários. E outra pesquisa no país recebeu autorização do governo para começar os testes em militares chineses.
Enquanto alguns países conseguiram um certo controle, outros veem uma aceleração em seus territórios. O 10º país mais atingido, o Irã, voltou a registrar mais de 100 mortes diárias, depois de suspender restrições. O governo lançou uma campanha para que a população use as máscaras. Na Sérvia, várias cidades estão em estado de emergência. O governo tornou obrigatório o uso de máscaras na capital Belgrado. O grande problema é que os próprios políticos dão mau exemplo. O partido do presidente Aleksandar Vučić festejou a vitória nas eleições do dia 21 sem respeitar o distanciamento físico ou o uso de máscaras. Dias depois, 3 autoridades que estavam no evento testaram positivo. A União Europeia vai reabrir suas fronteiras a partir de 1º de julho e definiu a lista de 15 países com autorização de entrada. Os cidadãos do Japão, Uruguai e Nova Zelândia estão na lista. O bloco europeu manteve o veto aos Estados Unidos, México, Rússia e Brasil. Doutor Dante, essa declaração do OMS de que a pandemia ainda está longe do fim, que a gente ainda vai ver o pior, isso significa que a gente pode ter uma segunda onda mais agressiva? A segunda onda é quase que certa, mais agressiva é improvável, né? Como o assunto hoje é fake news, né? Parece que a Organização Mundial de Saúde foi que protagonizou nessa pandemia as maiores fake news dessa situação. Primeiro, não precisava fechar a fronteira, não tinha transmissão de interhumanos, né? Era uma gripe inofensiva, né? Quer dizer, eu tenho dito que 2 situações ruins nessa pandemia é quando você superdimensiona ou quando você desvaloriza. As 2 são prejudiciais. Se você for seguir a Organização Mundial de Saúde, você vai passar pelas essas 2 fases. Ela não acertou uma única previsão. É óbvio que o Brasil, os Estados Unidos, têm restrição de entrada na Europa. Estão em momentos diferentes, em situações diferentes. O início foi num momento diferente. Agora, Vila, a economia americana surpreendeu ao reduzir o desemprego em meio a uma pandemia. O que vai pesar mais para a reeleição de Trump? A boa economia ou os números do coronavírus? Precisa ver se isso também não é simplesmente um momento, né? Se isso for um repique ou se efetivamente a situação vai continuar muito grave da economia norte-americana, como está, né? E isso tem a ver, claro, diretamente com o coronavírus. Agora, foi um desastre a política norte-americana de enfrentamento dessa pandemia. E também as declarações e ações concretas do Trump em relação aos episódios de racismo, que tem agravado muito isso nos Estados Unidos. A possibilidade da reeleição hoje do Trump, hoje, a eleição em novembro, é remota. Se fosse para apostar, o Biden deve vencer com uma margem que para os padrões americanos é alta, algo em torno de 4, 5 pontos. E nós agradecemos a presença do médico cardiologista Dante Senra e do historiador Marco Antônio Vila. Muito obrigada, senhores. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. E hoje, 29 de junho, dia de São Pedro, terminamos o Jornal da Cultura com uma homenagem ao padroeiro dos pescadores. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e, se puder, fique em casa. Dia 29 de junho é dia de São Pedro. Salve, salve São Pedro, pescador da Galileia. Salve, salve São Pedro, amigo de Tiago e João. Salve, salve São Pedro.